A paz, queridos. Livro de Salmos, Salmo de número 2, versículo 7, diz assim: Eu declararei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança. Um decreto, ele é algo que é emitido por alguém que tem autoridade. Pode ser feito por um prefeito, um governador, um presidente e também por reis, né? Mas esse decreto que o salmista está declarando não foi um decreto feito por um homem, por um rei, nem por um presidente. Esse decreto foi emitido pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né? E esse decreto, o decreto ele tem um poder de lei. Enquanto ele dura, ele tem um efeito de lei, né? E o salmista ele declara esse decreto que ecoa, né, por todo o universo, na terra, no céu e no mundo espiritual, né? Deus está falando com você: Tu és meu filho. O salmista ele diz: Ele me disse: Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Então, queridos, o que eu quero te dizer? Que você não é qualquer pessoa, não. Você não é qualquer coisa, não. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, dono do ouro e da prata, um Deus que é grandioso, maravilhoso, forte, tremendo e poderoso. Quando o inimigo quiser te afrontar, quando o inimigo quiser te humilhar, dizer que você não pode, que você não é, você repete, declara esse decreto. O Senhor me disse, o Senhor está te dizendo nessa noite, isso está gravado, isso está decretado. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Mas você pode virar para mim e dizer assim: não, mas isso é coisa lá do povo de Israel, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus falando assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é só o povo de Deus, mas todas as famílias, todas as nações, todos aqueles que se voltarem para o Senhor e forem alcançados pela graça serão abençoados, né? Ah, mas isso daí está fazendo referência a Jesus, né? Que foi o filho dele que foi gerado, filho de Deus foi gerado no ventre de Maria, né? Mas nós, queridos, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós nascemos de novo. O Senhor disse para Nicodemos, né? Necessário é nascer de novo, nascer do Espírito, né? Da água e do Espírito. Então, nós nascemos de novo. O Senhor nos gerou, né? E esse decreto serve para você, esse decreto é para você. E ele diz assim: pede-me e te darei as nações. Se Deus pode dar as nações, né? O que ele não pode fazer por você, meu querido? O que ele não pode fazer por ti, né? Pede o Senhor e ele te dará as nações como herança. Teve uma vez que eu tive um sonho. Eu sonhei que pousou assim na varanda da minha casa um corvo. No tamanho normal, no sonho ele era no tamanho normal, né? Uma ave pequena ou de médio porte, né? E no sonho eu ia expulsar ela de lá da minha varanda. Mas conforme eu fazia para ela sair dali, o corvo aumentava de tamanho. E ele ia aumentando, e aumentando. Cada vez que eu insistia para ele sair da minha varanda, ele ia aumentando de tamanho. Até que ele chegou na altura da minha laje. Ele chegou na altura mais ou menos de uns 3 metros. Aquela ave, né? Na altura de 3 metros. E eu entendi que eu não deveria lutar com as minhas forças contra aquele bicho ali, né? Quanto mais eu insistia para ele sair, expulsando, batendo nele, ele aumentava de tamanho. Causava um efeito que eu não esperava. Eu entendia que não era para eu lutar com as minhas forças naturais, né? E depois eu acordei do sonho, mas eu não entendi direito esse sonho. Eu não sabia o significado dessa ave, né, do corvo, o que ele significava, né? E o tempo foi passando, aquilo foi me preocupando e tal. E acabou que
Passou alguns dias e eu perdi um dos meus empregos. Um emprego que eu ganhava mais, que valia por 2 empregos, né? Eu perdi esse emprego e começou a acontecer uma sequência de coisas ruins na minha vida, principalmente na minha área financeira. E o tempo foi passando e eu perguntei a Deus, né, o que significava o corvo, aquele sonho que tinha se passado naquele sonho. Depois eu ouvi uma mensagem, uma pregação falando exatamente sobre o significado do corvo. Que o corvo, ele simboliza, né, é um animal que simboliza a destruição, a, o sofrimento, né, a miséria, a pobreza. E estava acontecendo exatamente uma sequência de fatos na minha vida que estava afetando minha área financeira, desestruturando todas as minhas finanças, né? Isso me trouxe muita preocupação, porque eu lembrei do sonho e vi que quanto mais eu insistia para expulsar ele, para tirar ele lá da minha varanda, mais ele aumentava de tamanho. E eu comecei a orar a Deus e eu comecei a jejuar a Deus. Eu fiz um jejum de 54 horas, um jejum, abstenção de alimentos. E enquanto eu estava ali me consagrando, pedindo resposta a Deus acerca disso, eu tive uma visão. E nessa visão, o corvo estava já 3 metros lá na frente da minha varanda. De dentro da minha casa saiu uma figura de uma pomba, mas uma pomba do tamanho da minha casa. Ela saía da minha sala, né, e a varanda fica logo assim, ligada à sala. Ela era uma pomba grande, branca, mas ela refletia raios de prata, uma cor prateada, branca, mas ela brilhava uma cor de prata. E ela era muito grande, e ela abria as asas e ia para cima do corvo. Nesse momento o corvo ele virou fumaça, ele foi totalmente destruído, né? Ele não voou, ele foi como se ele fosse queimado ali. Então, queridos, eu entendi que muitas pessoas às vezes olham para a gente. No meu caso, eu não tenho dinheiro, não sou uma pessoa que sou rico, não tenho dinheiro. É, eu não sou uma pessoa bonita, né? Não sou uma pessoa assim com expressão social assim importante na sociedade, né? Entre aspas, né? Segundo as coisas desse mundo. E às vezes a gente acaba despertando, né, inveja em alguém, né? E o próprio inimigo levanta os seus servos, né, para fazer trabalho de feitiçaria contra a gente. Às vezes a gente nem sabe, pessoas até que riem para a gente, conversa com a gente, faz esse trabalho de feitiçaria até incitado pelo inimigo. Porque o inimigo, queridos, é só o fato de você estar respirando já insulta o inimigo, né? Já insulta o inimigo. Então, pessoas às vezes fazem trabalho de feitiçaria para você porque o inimigo quer nos destruir, quer acabar com a nossa vida, não quer ver o sorriso do nosso rosto, não quer ver a nossa família feliz, né? Então eu entendi que as pessoas estavam fazendo trabalho de feitiçaria para minha vida, para minha família. Num desses trabalhos, num desses empregos, desse emprego que eu perdi, num dos dias apareceu lá um feitiço, um trabalho de feitiçaria em frente à sede de onde eu trabalhava. Aí eu peguei aquilo lá, joguei tudo fora, orei, queimei, né? Repreendi pelo poder do nome de Jesus. Tá? Mas isso, por que eu estou te dizendo isso? Para que você entenda que o Senhor emitiu um decreto no mundo espiritual para você. Seja o que for que você esteja passando, de repente você está passando por um momento difícil, de repente você está com uma luta que você não está entendendo o que é. Eu quero dizer para você que o Senhor é contigo, Ele é teu Pai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus grande, Ele vai estar repreendendo todo o mal na sua vida. Então creia no Senhor e declare isso, né? Proclame o decreto do Senhor para o inimigo, que tu és filho dele, tu és meu filho,
diz o Senhor, né? O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Então peça, querido. Se você é filho dele, peça. E ele vai abrir as portas no mundo espiritual para você. Ele vai abrir portas poderosas na sua vida. Ele vai te abençoar, ele vai repreender o mal, trazer paz. Que a paz do Senhor vai estar reinando na sua vida, na sua família, no seu casamento, tá? Em todas as áreas da sua vida. Então que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.